Olá, seja muito bem-vindo ao 18º episódio da nossa série Angular versus React, e neste episódio nós vamos aprender a configurar nossas informações de locais para exibir os dados corretos no nosso mapa ao visualizar um local em específico. Também adicionaremos o botão de voltar para que nós possamos retornar dessa tela para a tela inicial. Pelo fato do botão de voltar fazer uso de um ícone e um botão específico, nós iremos usar uma biblioteca para facilitar nossa configuração, e essa biblioteca é o Bootstrap. Então nós também iremos aproveitar e fazer a configuração e instalação do Bootstrap nesta aula. A primeira coisa então que nós temos que fazer é instalar a dependência do Bootstrap, jQuery, algumas dependências que nós iremos utilizar nesta aula. Para fazer isso, na raiz da aplicação, você deve executar o seguinte comando: npm install, e nós vamos instalar o Bootstrap, que é uma biblioteca de HTML que gera alguns estilos para nós, o OpenIconic, que é uma biblioteca de ícones que nós iremos utilizar, o jQuery e o popper.js. São duas bibliotecas que nós vamos utilizar na próxima aula para exibir a janela modal com a descrição do nosso local. Então, a instalação do npm install ele suporta múltiplos pacotes de uma só vez, por isso que nós estamos fazendo npm install, espaço bootstrap, espaço. Basta você separar por espaço, você pode instalar múltiplos pacotes ao mesmo tempo. E no final, dê o save para salvar a aplicação. Pressione Enter e aguarde o resultado da instalação. Feito isso, vamos voltar ao nosso código e começar as configurações. Então, o que nós temos que fazer aqui é o seguinte: nós temos que primeiramente configurar e importar esses recursos que nós acabamos de instalar, com o Bootstrap e o jQuery. E o modo mais adequado para isso no Angular é fazer uso deste arquivo aqui, angular.json. E eu digo que ele é mais fácil porque ele tem o acesso e ele já vai adicionar esses arquivos em tempo de configuração. Se você se lembra na primeira aula, nós comentamos sobre esse arquivo que ele guarda as configurações da aplicação. Então, abrindo esse arquivo angular.json, você deve vir aqui até essas duas seções, Styles e Scripts. Então, em Styles, provavelmente você já tem essa entrada aqui, source_styles.css. Então, fique claro que Styles são arquivos CSS de estilo e Scripts são arquivos JavaScript. Então, você já deve ter no seu projeto esse source styles. Nós vamos adicionar então duas novas dependências. A primeira é essa daqui, Node Modules Bootstrap Dist CSS Bootstrap.me.css, e a segunda Node Modules OpenIconic Fonte CSS OpenIconic Bootstrap.me.css. Se você não tem certeza de onde está vindo esses arquivos, basta você seguir no seu projeto esse caminho. Então, se vier aqui em Node Modules, procurar, por exemplo, por Bootstrap, depois você vê Dist, CSS, e aqui o Bootstrap.me.css. Então, ele simplesmente carrega os arquivos diretamente das nossas dependências. Então, nós temos o Bootstrap e o OpenIconic da parte dos estilos. Da parte dos scripts, vamos adicionar o jQuery, então Node Modules, jQuery, dist, jQuery min.js, e vamos adicionar o arquivo JavaScript também no Bootstrap, que será utilizado para a janela modal. Então, Node Modules, Bootstrap dist.js, bootstrap.me.js. Então, tenha certeza de ter esses arquivos. Ao executar a aplicação, o Angular irá incluí-los na execução da mesma. Feito isso, da mesma forma como nós fizemos com a tela inicial no carregamento do mapa, nós criamos alguns modules para mapear a nossa requisição vinda do servidor. Então nós vamos fazer o mesmo agora para a informação dos locais.
Se nós voltarmos aqui à nossa API e viermos em dados info-locais, você verá esta seguinte estrutura. Então nós temos aqui um atributo latitude, um nome e uma array de imagens, além da descrição. Então nós temos 4 elementos para serem mapeados. E esta imagem ela também é um tipo complexo. Então ela possui um source, um comprimento e uma altura, que será utilizado na parte da galeria. Portanto, nós podemos ver aqui claramente que nós precisaremos de 2 modelos distintos, um modelo para imagem e um modelo para informação de local. Então vamos criar esses arquivos. No nosso projeto novamente em Source App Models, nós vamos primeiro mapear a imagem. Então botão direito, novo arquivo ou new file e cria o arquivo chamado imagem.model.ts com a seguinte configuração: export class imagem. Depois disso, no nosso construtor, nós iremos adicionar os atributos source, do tipo string, public w, number e public h, number. Então nós já estamos usando esse formato aqui com esses nomes, que embora eles não sejam intuitivos, eles são o formato utilizado pela API do PhotoSwipe, que nós vamos exibir para a galeria. Então nós usamos esses mesmos nomes por questão de facilitar mesmo a integração com essa biblioteca, tá? Senão daria um nome mais adequado para isso. Uma vez que nós temos as imagens, vamos então mapear o nosso info-local model. Então, novamente, botão direito aqui em Models, New File ou novo arquivo, info-local.model.ts. Dentro desse arquivo, primeira coisa, vamos importar a imagem. Então, import imagem from imagem.model e criamos o nosso export class info-local com o construtor. No nosso construtor, nós teremos aqui public lat-long do tipo string, nome do tipo string, descrição que é uma array de strings e imagens que é uma array, uma lista de imagem. Então nós usamos esse mapeamento aqui. Com isso, nós já temos o nosso mapeamento da forma que nós queremos. Agora, uma vez que nós tenhamos isso, nós já podemos criar o nosso serviço. Com os nossos módulos mapeados, vamos agora implementar o método no nosso serviço que será responsável por consumir então esses dados da API. Então nós vamos aqui em Source App Services local.service.ts. Assim como nós fizemos com obter locais, nós vamos criar um obter informação do local. Então a primeira coisa que nós precisaremos fazer aqui é importar o nosso info-local, o nosso módulo que nós acabamos de definir. Então import info-local from models info-local model. Então, da mesma forma como nós fizemos com o local. E aí, até aumentar a tela aqui, nós vamos então implementar um método chamado obter info-local, que recebe uma latitude e longitude no formato string e ele retorna também um observable, só que agora obviamente de info-local. Ele também é uma requisição do tipo get, então a implementação vai ficar da seguinte forma: return diz http get, que retorna um info-local, e a URL, que nesse caso será mesmo env API URL base barra info-local barra a latitude e a longitude, e por fim aqui com a interrogação nós passamos a nossa API key. Então com isso, salvando aqui, nós temos a implementação do método que vai retornar os dados para nós. Feito isso, o que falta agora por último é atualizar o nosso componente. Então nós poderemos vir aqui em componentes no info-local. Vamos começar pelo componente, o arquivo principal. Nós vamos precisar fazer algumas instruções aqui. Então vamos começar pelos imports. Primeiro vamos importar o activated route, que nós vamos usar para extrair o parâmetro da latitude e longitude da URL. Vamos importar esse router, também do pacote angular.router,
que é o mesmo que nós usamos para fazer redirecionamentos. Nós vamos utilizar a operação do botão voltar. Depois vamos importar o nosso local service, obviamente para ter acesso ao serviço para obter as informações do local. Então import local service from services local.service. E por fim, como nós vamos trabalhar com aquele model info local, nós teremos que importá-lo aqui também. Então import info local from models info-local.model. Então isso tudo que nós precisaremos. Uma vez que nós vamos carregar esse info local, é sempre bom criar um atributo de classe para armazená-lo. Então vamos definir aqui antes do construtor esse info local do tipo info local. Nós vamos carregá-lo e vamos aplicar, atribuir o valor do info local para este atributo. Feito isso, nós vimos que nós temos três serviços aqui que nós importamos: Activated Route, Router e Local Service. Então, como você já deve estar imaginando, nós temos que usar o sistema de injeção de dependências do Angular para prover esses serviços para nós. Então, você tem aí esse construtor padrão, nós vamos substituí-lo por um novo construtor com essas três importações. Então, adicione no seu construtor private route, activated route, private router, do tipo router, e private local service, do tipo local service. Ótimo, já temos aqui. Agora vamos implementar então o nosso método ngOnInit, porque quando carregar a aplicação eu vou querer fazer duas coisas. A primeira dela é extrair e obter a latitude e longitude da URL, e a segunda é fazer a chamada ao método para carregar informações do local. Então, nesse nosso ngOnInit sem implementação que nós tínhamos aqui, nós vamos substituí-lo pelo seguinte. Então, nosso ngOnInit, primeira coisa, vamos extrair os dados da URL. Então, esse é o jeito mais simples de extrair os dados da URL, que é usando esse serviço route, que vem do Activated Route, .snapshot, .paramap, .get e o nome do parâmetro que você quer. Então, basicamente, nesse snapshot ele guarda um mapa onde tem a chave e o valor, onde a chave é o nome do parâmetro que está na URL e o valor é, obviamente, o resultado do que está na URL ao ser substituído. Então, ao fazer thisRoute snapshot paramap.get, o nome daquele parâmetro onde tem os dois pontos e o nome, esse serviço ele nos retorna o valor que nós desejamos. Então, nós temos agora a latitude e longitude aqui. Feito isso, nós poderemos chamar um método para carregar as informações do info local, passando para ele essa latitude e longitude. Então, ótimo, nós vamos criar um método chamado obter info local, passando esses dados. Então, vamos implementar este método agora. Este método é muito similar ao que nós já vimos anteriormente para o carregamento do mapa. Então ele vai chamar o local service, passando o obter info local, passando esse latitude e longitude. E como esse método nos retorna um observable, ele é assíncrono, não retorna os dados no momento que nós os chamamos, nós temos que fazer um subscribe para ser notificado de quando o valor estiver disponível. Então nós damos um subscribe, que nós vamos tratar o caso de sucesso, onde nós receberemos esse info local e associamos o info local ao nosso dis.infolocal, nosso atributo de classe. Então nós fazemos esse info local, para ter certeza de que ele vai fazer a conversão de dados correta. E vírgula, em caso de erro, nós vamos exibir um alerta e vamos usar o serviço router, esse aqui, para navegar para a tela inicial. Então, simplesmente, em caso de erro, volto para a tela principal. E por último, como eu disse, nós também vamos trabalhar com o botão voltar. Então, o botão voltar, como nós vamos fazer uma chamada para ele lá do nosso HTML,
nós vamos implementar um método para fazer essa implementação para nós. Então nós vamos adicionar aqui voltar, e ele também somente vai fazer uso de Router Navigate, direcionando para a tela inicial. A implementação dele é bastante simples. Vamos salvar este arquivo. E agora vamos falar então do HTML da página. Então, nosso HTML até agora, nós tínhamos esta seguinte configuração, onde nós temos o APA mapa local, e nós dizemos aqui o nome e a latitude automaticamente. Então eu vou habilitar aqui a nova configuração para você ver a diferença e entender melhor. E aí nós apagamos essa configuração que não será mais útil. Então agora nós temos basicamente a mesma configuração, só que ao invés do nome nós passarmos essa string aqui, nós temos essa informação dentro daquele objeto info local, atributo de classe. Então basta nós fazermos isso aqui no Angular, info local.nome. Repare que agora nós tiramos essa crase. Então o Angular ele vai entender esse info local não como sendo uma string, mas como sendo um objeto, um atributo de classe que esteja disponível aqui. E como o nosso info local do tipo info local possui um nome, ao fazer isso o nome será populado. O mesmo info local.latitude e longitude. E aí eu precisei também adicionar esse novo recurso, que é uma condicional de renderização. Então, sempre que você usar esse asterisco ng if, ele é uma condicional no Angular que vai renderizar, exibir ou não este elemento na tela. E por que isso é importante? É importante porque, como nós trabalhamos com Observable, os nossos dados eles não estarão disponíveis quando a página for renderizada, pois demanda algum tempo até que os dados estejam disponíveis. E se nós não tivermos esta implementação aqui, a nossa página simplesmente falhará, pois o info local ele estará com um valor vazio, undefined. Então você vai tomar um erro porque não existe ponto nome num undefined. Então, este ngIf ele nos dá a segurança de que este appmap local somente será renderizado quando o info local estiver válido. Então, quando a página for carregada, info local ele é indefinido, então ele sempre retorna falso e esse mapa nunca é exibido na tela. Uma vez que o mapa é carregado, então aí tem toda uma dinâmica do Angular que ele faz aquela notificação, ele sabe quando um valor foi alterado ou não. Então, quando esse valor for alterado, o Angular vai ser notificado de que esse valor agora é true, ele é verdadeiro, e aí sim esse mapa será renderizado sem erro. Então nós temos que fazer essa configuração. Então o Angular é muito legal esse gerenciamento de estado dele, bem diferente do React. Tudo é observable, ele sempre sabe das mudanças de modo automático. Isso é muito legal. Então, com essa configuração, nós poderemos apagar essa configuração antiga e manter essa configuração nova. Você se lembra que eu disse nós vamos adicionar um botão de voltar na tela? Então, nós temos que criar um pequeno HTML aqui, que na verdade é uma div. Nós vamos adicionar uma classe porque nós temos que fazer algumas alterações no estilo CSS. E ela é um botão. Então esse botão ele vai fazer uso do Bootstrap. Por isso que nós temos tudo bem, o type button, só por dizer que ele é um botão, mas esse class btn secondary é uma classe do Bootstrap que vai aplicar um estilo que nós desejamos nessa aplicação. Aqui nós temos um outro recurso do Angular, que é o gerenciamento de eventos. Então, como que eu faço para associar esta minha função a um clique no HTML? E a resposta é exatamente essa, é o nome do evento entre parâmetros. Tá? Então, normalmente no HTML esse evento se chamaria onClick, onChange, mas no Angular ele remove esse on, esse prefixo. Então, click, change e assim por diante. E sempre entre parênteses, então é como o Angular detecta. Então, entre parênteses, clique significa quando eu clicar no botão, esta função aqui será executada. Então, basta adicionar voltar e essa função será chamada de modo automático.
Bastante simples. E aqui é o ícone. Então esse botão voltar ele tem uma seta de voltar, onde nós usamos através dessa marcação, que isso vem da biblioteca OpenIcon que nós estamos usando. Então esse ícone nós usamos de OI de OpenIcon e é um arrow tick left, que é uma seta para a esquerda, simulando voltar. Pronto, o HTML está correto, mas nós precisaremos posicionar este elemento em cima do mapa. Então nós temos que fazer uma configuração no nosso CSS. Então vamos fazer com base nessa classe de botão voltar. Então vamos abrir agora o info local component.css e vamos adicionar esses dois elementos. Então div botão voltar, nós vamos falar que a posição dele vai ser fixa na tela. E aqui a posição mesmo, top 10, right 5 pixels. Então ele vai ficar mais ou menos próximo do canto superior direito da página. E aqui aquela configuração do z-index. Então você lembra que o mapa nós definimos como index 100. Esse botão nós vamos definir como index 102. Então ele é maior que 100, então ele vai ser exibido na frente no mapa. E por fim, o botão, vamos estilizar o botão. Eu quero aplicar uma margem de 10 pixels para ele e adicionar uma borda para ele ficar de certa forma redondo. Então adiciono uma borda de 50% e defino o tamanho dele para 40 pixels. Ele vai ficar um botão arredondado. Feito isso, nós temos todo o código implementado. Vamos executar a aplicação e ver se está tudo funcionando. Então no nosso terminal, aqui você repara que nós terminamos de instalar as dependências. Vamos primeiramente, claro, executar a nossa API. E agora vamos dar o ng serve para executar o nosso Angular. E terminando a execução, eu volto para nós vermos o resultado. Bom, aqui a aplicação ela foi compilada e executada. Então vamos abrir o nosso navegador e verificar se tudo está funcionando corretamente. Está carregando o mapa, então no mapa continua carregando, vamos clicar em um item, então esse aqui na Croácia, e repare que agora nós temos aqui Parque Nacional dos Lagos, então a localização está correta, o nome também está correto, e aqui é nosso botão de voltar, foi adicionado, se nós clicarmos nele, ele redireciona para a tela inicial. Então vamos pegar um outro local aqui. Então nós temos aqui esse Giant's Causeway, na Irlanda do Norte, também funcionando corretamente. Então agora nós temos todas as nossas informações de locais corretas e implementadas. Vamos ver então como fazer isso no React e depois adicionar os outros recursos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site, casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!